Ideias para adiar o fim do mundo. Esse título diz alguma coisa para você? É o título de um livro do Ailton Krenak. Vou mostrar aqui para você, tá? Ideias para adiar o fim do mundo. A edição que eu tenho é da Companhia das Letras. Dá para ver que é uma edição de bolso, dá para ver que o livro é pequenino. Pouquíssimo tempo você devora esse material aqui. Muito tempo eu ouvia falar a respeito, mas apenas a semana passada eu consegui lê-lo. Antes de eu prosseguir, eu preciso dizer, não estou ganhando um centavo por fazer menção a esse livro ou divulgá-lo, não se trata disso de jeito nenhum. Só gostaria de compartilhar algumas ideias que me vieram a partir da leitura desse material. Ailton Krenak, como o próprio nome dele já indica, é indígena do povo Krenak. Ele já está hoje com seus 71, 72, e é o primeiro indígena a ser eleito para a Academia Brasileira de Letras. Primeiro na história do país, apenas agora, no século XXI. O povo Krenak vive há gerações na região leste do estado de Minas Gerais, talvez nordeste de Minas, e o povo vive nas proximidades do Rio Doce. E aqui no livro, o Ailton Krenak diz que na língua do povo dele, na língua Krenak, o rio é chamado, é tido como o avô do povo. Eles chamam o rio de Uatu, na língua deles, Uatu, e o rio é o avô do povo. Aí você pode pensar, mas que ideia louca, absurda, não tem sentido? Isso é uma maluquice, onde já se viu um negócio desse? Não tem lógica. Bom, numa lógica ocidental, cartesiana, racionalista, não tem sentido mesmo não. Mas a nossa lógica, na qual nós todos fomos formados, essa lógica racionalista ocidental, é uma maneira de ver o mundo, de ver a realidade. Existem, plural, existem outras maneiras de entender ou tentar entender a realidade. E aí quando eu li o Ailton Krenak dizendo aqui que o rio, na crença do povo dele, o rio é o avô do povo, na hora, aquela fração de segundo, eu me lembrei do texto do Gênesis. Gênesis capítulo 2 diz que Adão foi criado a partir da terra. Adão, A-D-A-M, né, com as letras do alfabeto latino. Quando a gente fala Adão, na hora você lembra de Adão, né? Lógico. Adão, em hebraico, quando foi transliterado, né, passou para as línguas europeias, virou nome próprio masculino, Adão, né? Então em português com o ditongo ão, né? Em inglês eles dizem Adam. Só que a palavra hebraica Adam significa humano, humanidade, raça humana, espécie humana, gênero humano, homem e mulher, mulher e homem, Adão. E o hebraico diz que Adão foi criado a partir de Adamá. Não precisa você saber hebraico para perceber na hora a semelhança fonética, sonora. Adão, Adamá. Adamá é a terra que nós cultivamos, da qual extraímos, retiramos o nosso sustento. Em hebraico eles têm uma outra palavra para terra, né? A palavra eretz, né? Proparoxítero, eretz, que é a terra no sentido de país. Mas a terra que é cultivada, a terra na qual plantamos as nossas lavouras, e enfim, é Adamá. Então, na linguagem do Gênesis, que tem um tom poético, claro, o humano é filho da terra. Aliás, humano, né, a palavra humano, né, vem do latim, aí a gente lembra de humus, né, a terra que é fértil, né, a gente planta e ela vai produzir, vai frutificar, florescer e frutificar. O humano é filho da terra. Adão é filho de Adamá. É mais do que apenas uma linguagem poética, muito bonita por sinal. É muito mais do que isso. Se o humano é filho da terra, então não é absurdo pensar que o rio pode ser o avô do povo. Não tem nada de absurdo aí. Absurdo é o que nós estamos fazendo com a natureza. Pensar que a natureza é apenas uma mercadoria que pode ser descartada.
Essas são ideias que o Ailton Krenak apresenta no livro dele aqui. E eu repito de propósito a palavra ideias. Ideias para adiar o fim do mundo. Nós estamos acostumados a pensar que estamos afastados da natureza, a parte dela. Mas a Bíblia vai nos dizer que nós somos um todo. A natureza é um todo altamente complexo. Uma complexidade absurdamente grande, que envolve espécies, não apenas a nossa espécie humana, mas também as espécies vegetais, animais, mesmo espécies microscópicas, invisíveis a olho nu. Nós fazemos parte de um todo. E aí eu lembrei de outras passagens da Bíblia que apresentam a natureza como sendo de alguma maneira senciente. Isto é, de algum modo a natureza tem algum tipo de consciência. A Bíblia fala isso? Fala. Sugere, indica. De maneira sutil, as narrativas, os textos bíblicos são extremamente sutis. Mas quando nós encontramos, por exemplo, nos Salmos, o profeta Isaías também, falando de rios que batem palmas, que montanhas que cantam, Isaías vai falar de árvores aplaudindo, e é no contexto da libertação, da saída do povo do exílio da Babilônia, voltando para a terra dos seus ancestrais, e aí as árvores aplaudem, né? Os montes cantam alegremente, ou seja, a natureza de alguma maneira louva a Deus pelos seus atos salvadores na história. Então, se é assim, nós devemos ter mais cuidado com a natureza, nós fazemos parte dela. Ela não é uma mercadoria que nós vamos dispor dela e destruí-la a nosso bel prazer, apenas para produzir objetos, itens que serão vendidos. O sistema capitalista criou uma roda que gira, não pode parar nunca, é preciso produzir, e aí nós não temos mais cidadãos, temos consumidores. E para produzir é preciso extrair matéria-prima da natureza, e com isso o homem destrói uma realidade da qual ele próprio é parte. Nós temos que pensar nisso. Temos que ter cuidado com aquilo que Deus criou. Nós humanos somos muito arrogantes e pensamos que só nós é que somos importantes. Apenas o humano que é importante. Mas Deus criou, e se Ele criou, o rio, o avô do povo Krenak, é importante. As árvores, as montanhas, os animais, tudo é importante, porque foi Deus que criou. Há exatos 10 anos, 2015, uma companhia de mineração gigantesca brasileira, imagino que seja uma das maiores do mundo, despejou 40 milhões de dejetos de minério de ferro no Rio Doce. O rio foi praticamente assassinado, o rio foi morto. Imagine o sofrimento decorrente daí para o povo Krenak e para as populações rurais que vivem, que dependem do rio para a sua vida, para irrigar as suas hortas, as suas lavouras, e para dar de beber aos animais, o gado, tudo isso. Que tristeza, que dificuldade, que luta isso. Um desastre ambiental maior da história desse país. Nós temos que tomar cuidado com a natureza, nós somos parte dela. Deus a criou, então ela é importante. Faz sentido para você? Clique na mãozinha do joinha, se esse é o caso. Coloque nos comentários o que você acha a respeito, qual é a sua opinião. Ajude a compartilhar esse conteúdo, inscreva-se aqui no Fé e Café, e se você já se inscreveu, muito obrigado.